De volta com o Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, em FM 85.7 e também no velho e bom AM 1170. Bom, e a gente tem aí conosco via Skype o presidente da Câmara, Zé Carlos, PSB. Zé Carlos, bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia, Edson, bom dia, ouvintes da Bandeirante. Zé Carlos, antes de começar a entrevista sobre como que a Câmara volta em fevereiro, eu quero ver como é que você viu ontem a condenação do TJSP, do Aurélio Cláudio, por sacanear, fraudar a licitação. Você que foi parlamentar junto com ele muito tempo. Zé, veja bem, eu não vi, eu não acompanhei essa condenação aí que você acabou de dizer. Eu, falar a verdade para você, não tive tempo. Nós estamos com um grande trabalho aqui na Câmara e às vezes a gente fica um pouco... Eu ouço o seu programa, porque andando no carro, acabei de ouvir aí a tua solução para comer os ratos lá da jiboia, entendeu? Então, eu acompanho vocês, entendeu? Mas eu não estou sabendo dessa condenação. Mas vou procurar saber. Tá, ele foi condenado por fracionar a licitação para poder fazer a dispensa de licitação, né? E usar a carta convite. E aí contratar quem ele quisesse. Eu vou te contar, viu? Essa denúncia foi... A gente começou a fazer essa denúncia no Correio Popular, eu e a Rose. E aí a coisa... Agora o TJ, de novo, ratificou essa sentença dada aqui pelo juiz Mauro Fukumoto. Mas, Zé Carlos, bom, tanta reunião assim, para quê? Me diga, meu filho. Não é reunião, nós estamos vivendo um momento pandêmico novamente, né, Zezé? E sem contar que também nós estamos aqui com as reformas e nós estamos procurando agilizar o mais rapidamente possível, né? Embora a gente inicie aí em fevereiro o ano parlamentar, né, vamos dizer assim, e tem muitas coisas que a gente tem que viabilizar para ter condições de fazer as reuniões. As nossas reuniões serão extraordinárias. Então, a gente tem que ver juntamente com a nossa diretoria em questão para que agilize aí essas reformas. As reuniões já serão virtuais, Zé Carlos? Serão virtuais, desde a primeira reunião serão virtual, por conta do momento pandêmico que nós estamos vivendo, né, Edson? E temos aqui vários funcionários que pegou essa nova variante. Essa Ômicron, né, ela é mais branda, mas causa preocupação. E nós temos que dar condições para os nossos funcionários, para aqueles que também visitam a Câmara. Então nós vamos iniciar o ano legislativo fazendo reuniões extraordinárias via sistema remoto. Tá. E você tem... Bom, eu imagino que essa opção pelo remoto deva durar até quando essa curva da pandemia começar a baixar, é isso? Ou até quando as reformas acabarem? Não, veja bem, nós temos um problema de reforma. As reformas, no cronograma nosso aqui, elas deverão ter uma duração de 4 meses. Enquanto tiver essas reformas, nós não temos como permanecer aqui na Câmara. Nos nossos espaços, nós temos o anfiteatro, onde é o plenário, nós temos a presidência, que vão ser feitos os reforços das lajes, quer dizer, nós vamos ficar sem espaço para que a gente possa fazer as transmissões e também as reuniões presenciais. Tá. Então, o nosso cronograma, a princípio, é esse, de 4 meses de reformas. Enquanto isso, nós temos que fazer essas reuniões remotamente. Zé Carlos, qual é a maior dificuldade que você sente nas reuniões virtuais?
Nós não temos dificuldade. O problema é que muda o sistema, né? Por exemplo, como elas têm que ser extraordinárias, tem uma série de procedimentos que a gente utiliza nas reuniões presenciais que não podem ser utilizadas nas reuniões remotas, entendeu? Quais? Fala, enumera pra gente. Fala pra gente quais são. Não, eu posso dizer, primeiro, nós não podemos ter público, nós não temos público, não tem como ter público, mas nós vamos estar tendo as reuniões das comissões em sistema remoto também. Nós vamos estar tendo as audiências públicas remotamente também. E nós perdemos, nesse momento, aqueles pedidos de urgência, de 144, entendeu? Porque o nosso regimento não permite. Tá. Entendeu? Mas, bom, então o retorno... Não tem nenhum prejuízo em relação ao remoto com o presencial mais substancial, entendeu? Tá, então quer dizer, o remoto, resumindo, deve perdurar até maio, o retorno deve ser em maio, por aí. Provavelmente. Tá. Até lá, a gente espera que essa curva pandêmica, ela diminua, é o que a gente espera com a vacinação que está sendo feita, né? E também agora um pedido de teste rápido, né? Para que as pessoas já tomem as providências se tiver infectada, mas até provavelmente em maio as reuniões serão remotas. Tá. Ô Zé Carlos, e quais são as discussões mais importantes já previstas aí pela Câmara de Campinas? José, nós não temos nenhum tipo de projeto polêmico até o momento aqui na casa que gere aí uma discussão mais aprofundada. Então, nós não temos nenhum tipo de projeto em pauta ou aqui na Câmara protocolado que deve causar um impacto maior sem a presença de público, né? Porque esses projetos mais polêmicos é importante que a gente faça presencial, para que a população tome ciência e participe das discussões. Nós não temos nenhum projeto até esse momento protocolado que seja um projeto que a gente tenha que uma discussão mais aprofundada. Zé Carlos, pela sua experiência, você que tem sempre contato com o público, as audiências públicas virtuais, ela tem o mesmo peso da audiência pública presencial? Não, Edson, mesmo porque hoje em dia nós estamos vivendo um momento de tecnologia onde qualquer cidadão pode participar. Nós temos a nossa mídia televisiva, nós temos através de Facebook, através de outras mídias, Facebook, WhatsApp, a televisão, e a população pode participar normalmente, inclusive com maior segurança, partindo desse princípio, entendeu? Então a tecnologia no Brasil hoje nos dá essa condição e a Câmara está preparada para isso. Já que você citou o Facebook, só quero registrar aqui a Benedita de Lima, está dizendo que bom dia, sou de Novo Horizonte, com o Facebook, a Zilda Cruz mandando um bom dia, o Benhur Baldim mandando bom dia. Bom dia. E o Milton Alves Matos está reclamando que ele é do DIC 6, diz aqui, estamos sem água desde ontem à noite, tenho 2 meninas autistas, a gente liga na Sanasa e não tem resposta nenhuma, reclamação aqui do Milton Alves Matos, do DIC 6, Zé. Olha o Facebook. DIC 6, Zé Carlos. Terminando essa reunião, eu já vou ligar para o presidente da Sanasa para verificar esse procedimento, entendeu? O que está acontecendo, para ver se normaliza o mais rapidamente possível. Vou ver primeiro o que está acontecendo, pode ser alguma adutora que se rompeu, entendeu? Mas eu vou... E se você me passar, eu passo para Zezé depois o que está acontecendo com o DIC 6, se puder. Joia, me passa sim, prestação de serviço ao vivo.
e aí a gente informa o Milton. O Zé Carlos, oi. Você disse que nenhum projeto que seja um projeto polêmico vai ser votado agora virtualmente, né? Vai ser esperado a volta da Câmara, as sessões presenciais, para que essa votação aconteça desses projetos polêmicos. Não, Zé, acho que você não entendeu. Eu disse que nós não temos até o momento nenhum projeto polêmico protocolado na casa. Se tiver algum projeto polêmico na casa, nós temos a tecnologia hoje nos dá condições de discutir esses projetos polêmicos também através dos sites da Câmara, através das redes sociais que nós temos aqui, disponibilizamos. Então isso não é impeditivo. Eu só disse que nós não temos nenhum projeto polêmico protocolado na casa. Se for o caso e tiver prazo, aí nós temos que fazer a votação. Mas isso nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais, entendeu? Sem problema nenhum. Ok, então eu realmente entendi mal, porque eu ia perguntar, a pergunta seguinte era que projetos seriam, a gente já poderia contar que seriam adiados para depois de maio. Bom, temos alguns projetos que necessitam de prazo, por exemplo, se o prefeito protocolar um projeto aqui de abertura de crédito que a gente tem que fazer e tem prazo, entendeu? Nós temos que votar. Isso não é impeditivo, a gente está trabalhando em sistema de deliberação remota. Isso não é porque nós temos as nossas redes sociais que a população toda pode participar, sem problema nenhum. Ô Zé Carlos, tem alguma audiência pública já prevista? Olha, até o momento eu não me lembro. Eu pedi hoje, Zé, para a gente, eu quero conhecer todos os projetos, eu pedi para a minha diretoria legislativa me passar todos os projetos que temos aqui protocolado na casa, inclusive se houver alguma audiência pública também para eu passar para mim. Então eu não tenho ainda uma base real para te passar, mas eu posso estar te passando no momento oportuno. Eu pedi para que eles fizessem esse levantamento hoje, para que a gente possa ter conhecimento. Mas no momento eu não tenho conhecimento, acho que não existe nenhuma audiência pública programada para esses primeiros dias de janeiro, de fevereiro. Ô Zé Carlos, bom, assim, no final do ano passado teve uma polêmica aí grande em torno do salário dos procuradores e do pessoal da área fiscal, né, que queriam um teto maior da Prefeitura de Campinas para poder ter os vencimentos reajustados, uma vez que eles não veem um reajuste, dizem eles aí, coisa de 4 anos, né? E aí chegou a ser ensaiado na Câmara um aumento do salário do prefeito para subir esse teto. Do aumento de teto dos procuradores, dos engenheiros, de médicos, tem uma série de Isso. Como é que está? Né? Os procuradores, né, o pessoal da área fiscal, chegou a colocar os cargos à disposição do secretário. E eu queria saber com você como é que está esse assunto, se foi feita alguma coisa, se o prefeito tem acionado você para tratar desse assunto ou se foi engavetado, assim, os caras se conformaram que vai ser isso mesmo. Zezé, eu participei de uma reunião na Prefeitura Municipal, juntamente com os procuradores, com o gabinete do prefeito, com o secretário de Finanças e também com o líder de governo. O que acontece? Isso é uma prerrogativa do prefeito municipal e não da Câmara. Sim. O prefeito é que tem que mandar o projeto para a Câmara de aumento do teto desses profissionais. E eles fizeram lá um acordo entre o gabinete do prefeito, o secretariado envolvido e também os profissionais, tanto auditores como procuradores, engenheiros
E ficou acertado, eles pediram um tempo, a prefeitura pediu um tempo para esses profissionais, para eles analisarem o cenário. A prefeitura deve fazer agora a sua negociação salarial, não sei quanto que a prefeitura vai dar de aumento para os seus servidores, e depois sobraria um espaço pequeno em termos de aumento para aumentar o teto. Mas isso é um problema do executivo, ele tem que mandar esse projeto para a Câmara analisar e votar, simplesmente. Então nós estamos aguardando isso daí, esse projeto, mas antes de tudo o prefeito tem que fazer essa negociação salarial para ver qual é o percentual que se aumentará para chegar no teto, que eu acho que seria bem pouco, né? Eu não sei, entendeu? Aí depende do executivo. A Câmara só faz aprovar o projeto ou reprovar o projeto que o prefeito manda para nós. Tá, mas nesse caso, obrigatoriamente passaria pelo aumento do recebimento aí do prefeito, né? Porque é o salário dele que limita esse teto, é isso, né? Sim, exatamente, é o prefeito que limita o teto. A reivindicação desse pessoal que está no teto, eles estão, segundo eles estão sem um aumento, porque normalmente quando se tem a negociação salarial, quem está no teto não recebe aumento nenhum. Uhum. Eles estão, dizem, desde 2016 sem um aumento do teto. Então, isso nessa reunião ficou acertado, o prefeito, se for o caso, se o prefeito deliberar sobre isso, ele manda o projeto para a Câmara, a Câmara aprova ou rejeita esse projeto. Tá. Zé Carlos, eu tenho duas questões aqui. Uma, a pessoa não mandou o nome, mas eu vou ler assim mesmo, do jeito que ela mandou aqui. A primeira questão é: vereador, o senhor era oposição ao Dário porque a Sanasa, além da conta, cobrou uma taxa de R$45. Uma colocação que ela manda pra gente aqui. E a outra tem a ver com você, Zé Carlos, que você pediu a instalação de uma tenda no Centro de Saúde da Vila Boa Vista. Qual que é o seu objetivo? Tá, eu vou responder as duas pela ordem. Primeira coisa, eu nunca fui oposição ao Dário. O nosso partido é vice-prefeito. É de sustentação, é da base. Não, eu não sou base, eu sou presidente da Câmara e eu tenho que acompanhar... O partido, né, Zé Carlos? O partido. O meu partido faz parte da administração da prefeitura, do executivo municipal, que é o Vanderlei de Almeida, que é vice-prefeito da cidade de Campinas. Então eu não sou oposição ao Dário, eu sou uma pessoa crítica, vocês me conhecem, eu não tenho nenhum tipo de receio de falar o que está certo e o que está errado, vocês lembram muito bem, inclusive na época da cassação do Hélio, e com respeito à pergunta, Edson, eu me perdi um pouco com a pergunta da Zezé. Então, Zezé, nós não somos oposição ao prefeito Dário. O que for bom para a cidade eu defenderei com o residente. Quando for alguma coisa que não é boa para a cidade, eu também farei as minhas críticas, como sempre fiz em qualquer governo que assuma a nossa cidade. O ouvinte coloca uma questão aqui de uma taxa da Sanasa de R$45, além da conta. A taxa da Sanasa, veja bem, não somos nós, isso não passa pela Câmara. Você imagina se passasse pela Câmara, é um projeto polêmico, mas eu tenho certeza que os vereadores não aprovariam. Se aprovasse, não seria por unanimidade. Mas não passa pela Câmara, é a Agência Nacional de Águas que faz com que ela pega todos os custos da distribuidora de água, da concessionária de água, seja lá o que for, e ela faz uma análise de planilha e coloca aí os valores, os percentuais que tem que ser aumentado. Mas não passou pela Câmara, não é o PCJ, não é da nossa viu? alçada, É a agência PCJ, viu? Exatamente. Exatamente. Eles que delimitam e eles que colocam qual é o percentual a ser auferido de acordo com a planilha apresentada por essas empresas, e a Sanasa não é diferente disso. Agora, com respeito à tenda, Edson, eu fui procurado por vários munícipes dali da região do Boa Vista,
que solicitaram, porque eles ficam para o lado de fora com essa pandemia, para não se transmitir com tanta frequência essa Ômicron. Eles ficam para o lado de fora. Se tiver chovendo, eles tomam chuva. Se tiver sol, é um sol estridente, que nem vocês acompanham no dia a dia. Então, eles solicitaram que fosse colocado uma tenda lá para que eles ficassem melhor acomodados. E eu fiz essa indicação e fiz uma reunião com a secretária, desde que hoje ela é a secretária interina da Secretaria de Saúde, mas já fiz um pedido também para ela, para ver a possibilidade de se colocar as tendas em todos os centros de saúde que estão aplicando vacina, que estão fazendo teste de Covid, onde se tem as recepções acanhadas, que não pode ficar todo mundo junto. Tem aquela pessoa que está com sintoma de Covid ou com sintoma da HN1, HN3, tanto H que a gente às vezes se perde. Mas dessa crise gripal que está tendo, para que a gente pelo menos amenize um pouco essa transmissibilidade, entendeu? Por isso que nós solicitamos essa tenda e ela me garantiu que vai colocar a tenda lá e vai ver a possibilidade de estar se colocando não só lá no Boa Vista, como também em outros centros de saúde, onde não tem uma acomodação adequada e tenha que ficar todo mundo, aqueles que têm sintoma, aqueles que estão com Covid e aquele que procura o centro de saúde para verificar a que se refere esse sintoma, ou da gripe ou do Covid-19. Isso é bom, né? Tratar com mais humanidade aí quem precisa da rede pública de saúde. Aliás, Zé Carlos, você tem recebido muita reclamação acerca da saúde? Eu tenho tentado aqui no programa explicar para as pessoas que, longe de querer isentar a administração de qualquer responsabilidade, né, inclusive acho que, por exemplo, medicamentos, a administração tem que arranjar outra fórmula de fazer essas compras, porque essa já não dá certo há uns 15 anos e fica desabastecido os ambulatórios e tudo mais. Mas em relação à espera agora, eu tenho insistido que não é uma questão da rede pública. O centro médico está com entre 7 e 8 horas de espera para ser atendido em função do aumento do número de casos. Como é que você está vendo isso tudo? Olha, Zezé, eu acho que a saúde é o grande problema da cidade de Campinas, mas não é só da nossa cidade, como é do país. Se você que é da imprensa, você vê em todas as cidades a situação calamitosa porque passa a saúde por conta da pandemia, falta de médico, falta de medicamento. Eu tenho cobrado insistentemente o prefeito nesse quesito. Inclusive, essas contratações que eles estão fazendo, é de tanta gente pedir essas contratações de profissionais da área da saúde, que a gente pede para que seja feito um atendimento de qualidade, mas mais rápido. Então, a gente tem feito essas intervenções junto ao prefeito municipal, tanto é que ele está contratando 163 profissionais e também nós temos que analisar e ter consciência que o profissional que atende o munícipe, ele também é um ser humano, e saiu na imprensa, e vocês são testemunha disso, que mais de 300 pessoas da área da saúde estão contaminadas. Sim. Entendeu? Então isso afeta o atendimento, afeta aqueles que procuram o poder público para fazer esses diagnósticos. Eu estou falando porque eu tenho convênio, e eu fui no meu convênio, e eu fiquei lá 6 horas aguardando o atendimento, entendeu? Qual foi o hospital que você foi, Zé Carlos? Qual hospital que você foi? Eu fui no meu convênio com Vera Cruz. Tá. Desde a época que eu trabalhei no Banespa, eu tinha esse convênio com Vera Cruz e permaneci com esse convênio. E lá também existe a demora. Não é culpa dos profissionais, lá também tem profissionais infectados. Sim. Mas a gente tem tomado as medidas, você deve se lembrar que o ano passado, em maio, abril do ano passado, que a pandemia estava num pico, nós fomos no governo do estado e fomos também no governo federal, onde nós arrumamos recursos não só para Campinas, nós arrumamos 40 leitos
de UTI para a cidade de Campinas e mais 40 leitos para a região metropolitana de Campinas, que eu sou presidente do parlamento. Sim. Então, quer dizer, a gente tem buscado os recursos e hoje, só para o seu entendimento e dos ouvintes, eu tenho uma reunião marcada com o presidente do Conselho da região metropolitana de prefeitos, do Gustavo Reis, onde nós vamos estar discutindo uma definição em conjunto, o Parlamento Metropolitano, que congrega as câmaras municipais das 20 cidades metropolitanas, juntamente com os 20 prefeitos do Conselho da região metropolitana, para juntos irmos no governo do estado em busca de testes mais rápidos e também de leitos de UTI, porque Campinas já está com mais de 90% dos seus leitos ocupados. Uhum. Então nós temos que voltar, porque essa infecção, essa Omicron, ela é transmitida mais rapidamente e vou te falar, está um caos. Então nós temos que buscar recursos, porque o município sozinho não dá conta, e principalmente que a região metropolitana dispõe de poucos hospitais para atendimento desse pessoal, e cai tudo aqui na cidade de Campinas. Então nós estamos buscando, envidando nossos esforços em conjunto para buscar recursos. Se preciso for no governo federal, nós iremos novamente, mas é uma decisão que nós temos que estar juntos, tanto os vereadores, porque nós não podemos pedir, quem tem que pedir é o executivo, mas eu tenho essa reunião com o Gustavo Reis para juntos buscarmos mais recursos para essa questão da saúde, que está uma infecção muito mais rápida e não é tão grave como a outra, mas depende da pessoa que pega, que se infecta dessa doença, entendeu? Então nós estamos correndo atrás de recursos para que amenize um pouco a situação dos nossos munícipes. Tá legal. Ô Zé Carlos, avisa a gente sobre essa reunião, o resultado, o que vocês vão fazer para a gente poder divulgar, por favor. Com certeza. Edson, você tem mais pergunta para o Zé Carlos? É que ele está atendendo a gente aqui na Bacia das Almas, viu? Não, só mais uma pergunta para o Zé Carlos. É que a gente fica falando de Covid o tempo inteiro, Zé Carlos. A gente almoça, janta, dorme, respira, sonha a respeito de Covid. Mas tem alguma outra reclamação que você sente que as pessoas estão procurando você, o seu gabinete? Porque a gente acha que o problema agora é só a Covid, mas não é só isso. Eu acho que os reajustes, assim, talvez até tenham deixado a história da Covid um pouco de lado, não foi não, Zé Carlos? Não, veja bem, a gente recebe, principalmente, com mais frequência, a presidência da Câmara, principalmente nessa época de chuva. Alagamento, estradas que não são pavimentadas ruins. A gente tem procurado. Ontem eu fiz uma via-saca com o secretário Ernesto Paulela, para estar visitando alguns bairros aí que tem problema seríssimo por conta da chuvarada que está acontecendo, que agora é normal, nós estamos no verão, e essa chuva de verão, normalmente à tarde e noite, dá aquelas pancadas bem suculentas, vamos dizer assim, e isso traz preocupação e o pessoal tem nos procurado. Ontem nós visitamos a Vila União, a Vila Perseu Leite de Barros, nós fomos Parque dos Pomares, que tem problema de estrada, que depois o ônibus não passa, quer dizer, nós temos todo tipo de problema. Mas os problemas mais graves, realmente, são na área da saúde. E a área da saúde, nós estamos conversando com o prefeito para que ele tome as medidas possíveis e necessárias para amenizar, porque nós temos que ter essa preocupação com essa pandemia, que é a proliferação dessa doença é muito mais rápida, e eu acho também que tem uma gravidade aí incomunal, tá? Bom, eu quero te agradecer muito por ter conseguido encaixar a entrevista e vou lembrar, quando você tiver as respostas aí das reuniões e das coisas que estão para rolar, fala com a gente, tá bom, Zé Carlos? Obrigada mesmo. Fica tranquilo, Zé. Obrigado. Eu já vou ligar lá na Sanasa para ver a situação, por que está assim do DIC 6. E depois que eu tiver essa reunião com o Gustavo Reis, também te passo o resultado, como é que nós vamos fazer para que a gente possa buscar esses recursos o mais rapidamente possível. Eu já conversei no governo do estado,
essa decisão tem que ser em conjunta. Nós fizemos isso no ano passado, conseguimos êxito, mas eu acho que agora nós temos que envolver todos os prefeitos da região metropolitana para que a coisa saia mais rapidamente possível. E eu te dou um retorno dessas questões, ok? Eu que agradeço vocês. Quero aqui deixar um abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, ao Edson, a você, a Rose, a todos aí da Rádio Bandeirantes. A Rose está no Vidão, meu filho. Faz 40 dias que o trem está de férias. Isso, e cuidado com a jiboia lá, viu? Vou tomar, pode deixar. Eu tenho mais medo da Rose do que da jiboia, viu, Zé Carlos? Pode ter certeza. É verdade, viu, Edson? Mas tem que tomar cuidado com as duas, viu? As duas são jiboia. Obrigada, Zé Carlos, um abraço. Outro para vocês aí, e vamos juntos, se Deus quiser, pedir a Deus que amenize a situação desse Covid aí, que não venha mais nenhum tipo de nova variante, para que a gente consiga passar um 2022 bem melhor do que foi 2021. Tá joia, um abração, e agora a gente vai